No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre a durabilidade dos carros elétricos. O condutor de um Tesla Model S está quase a bater o recorde na mobilidade elétrica, onde já vai com 682 mil km. Coloque o fone no ouvido e curta a notícia de hoje, que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico e inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Ora, aqui está um tema que gera ainda muita desconfiança, muita dúvida, muita incerteza. Carros elétricos. Estamos quase no final de 2021 e ainda estamos muito longe de ter as condições nos elétricos conforme temos nos veículos a combustão. Ainda são um pouco escassos os postos de abastecimento de energia para os carros elétricos e o tempo de carregamento ainda está longe de ser o desejável. Para piorar a situação, em Portugal, estatisticamente, a nível populacional, residentes em apartamentos é muito superior aos que residem nas chamadas casas térreas ou vivendas. O baixo custo de um apartamento alicia fortemente as pessoas a optarem por esta via, o que faz com que quem queira apostar nos veículos elétricos enfrente as dificuldades de onde pôr o veículo a carregar. Agora, quem consegue ter todas estas condicionantes resolvidas e consegue adquirir um veículo elétrico acaba por desfrutar das suas vantagens, o que me leva à notícia de hoje. Um condutor de San Diego, nos Estados Unidos, é portador de um Tesla Model S de 2015 e que tem neste momento uns belos 682 mil km feitos neste carro. As manutenções que este veículo já sofreu já são algumas consideráveis, mas muito abaixo do que aquilo que um carro a combustão com a mesma quilometragem teria feito. Uma das coisas boas que este condutor e dono deste modelo fez foi adquirir o pacote de garantia ilimitado, portanto, nenhum custo foi contabilizado e pago em reparações e substituições de componentes principais. Das várias reparações e substituições a que já foi sujeito foram, por exemplo, o motor elétrico frontal que foi substituído somente agora aos 611 mil km. A bateria só foi trocada aos 402 mil km e a suspensão dianteira e traseira foi aos 600 mil km. Por fim, o sistema de infoentretenimento e o compressor de ar-condicionado tiveram de ser substituídos aos 539 mil km e 482 mil km, respectivamente. Como puderam ver, aqui estão alguns exemplos das manutenções a que este carro foi sujeito, mas de caras o que chama a atenção é o espaçamento entre cada manutenção / substituição, já para não falar, é claro, da quantidade de quilómetros que são necessários para que cada acessório seja substituído. Portanto, como puderam constatar, apesar do carro já ter algum material substituído, a marca de 500.000 de quilómetros está inclusa nestas reparações, o que não é para qualquer carro. Claro que não podemos esquecer que um carro elétrico com garantia vitalícia será sempre um carro muito económico do ponto de vista da longevidade, o que será sempre um ótimo negócio para o proprietário que fizer esta aposta. Olhando para esta notícia, agora vocês conseguem entender porque é que eu sempre fico animado por trazer notícias ligadas à mobilidade elétrica. Ou seja, tudo o que envolva veículos elétricos, mobilidade elétrica, tudo o que seja diferenciado àquilo que sempre conhecemos, acaba por me trazer realmente grande satisfação. E só não ficaria assim se eu realmente não visse futuro neste setor. Por ser um setor que eu tenho pesquisado muito, que eu tenho visto muitos vídeos, tenho lido várias matérias, tenho visto vários fóruns a falar sobre isto, consigo perceber que realmente é um setor que cada vez mais em crescimento, cada vez tem mais futuro e que a longo prazo irá por trazer grandes mudanças na vida das pessoas. Eu vou-vos contar um episódio que aconteceu comigo agora recentemente, ainda este ano, por 2 vezes, onde eu gastei
praticamente 2.000 euros no meu carro para tentar resolver situações que estavam pendentes no meu carro e que mesmo assim ainda não foram resolvidas, ou seja, acabei por gastar um balúrdio num carro que me só tem trazido problemas, onde eu tenho gasto rios e rios de dinheiro e o carro continua-me a dar problemas, dá-me sempre dores de cabeça, só faz barulho por todo lado, ou seja, claro que vocês podem me dizer assim, André, se calhar tens andado a gastar dinheiro em maus mecânicos, que se calhar tens sido enganado e tens gasto dinheiro à toa. Eu não digo que não, se calhar é verdade, eu não descarto a possibilidade de ao longo deste tempo eu já ter gasto dinheiro desnecessariamente, se calhar já ter sido enganado por 2 ou 3 vezes, eu não descarto isso de todo, mas ainda assim, quer se gaste muito ou quer se gaste pouco, a médio e longo prazo, se vocês forem contabilizar tudo aquilo que vocês já gastaram nos vossos carros enquanto eles estão na vossa posse, ou seja, enquanto eles são vossos, se calhar vocês ficam assustados com a quantidade de dinheiro que vocês já gastaram num carro. Isso não faz sentido. E vocês poderão dizer, então mas se é um carro que gastas assim tanto dinheiro, se calhar devias trocar. Então mas e depois isto vira uma bola de neve, ou seja, a gente troca de carro, acaba por adquirir um carro novo, depois, passado um tempo, tenha que gastar-se dinheiro a ter que trocar peças, a ter que fazer manutenção e depois não saímos disto. Ou seja, andamos sempre ou a contrair empréstimos, ou a ter que fazer manutenções, ou a ter que trocar de peças e depois andamos sempre nisto. A verdade é que eu já sou condutor há praticamente 20 anos e já conduzi quase qualquer tipo de carro, desde carros pequenos, a carros grandes, a carros de grande porte, carros a gasolina, a carros a gasóleo, a carros novos, a carros antigos, ou seja, já conduzi praticamente de tudo. E lidei também com muita gente que conduz carros há imensos anos, que também já conduziu todo o tipo de carros, que tem imensos quilómetros nas pernas, ou seja, e são poucos os casos, posso mesmo dizer que contam-se talvez os dedos de uma mão, a quantidade de vezes de pessoas que eu lidei e que passaram um testemunho do género assim, epá, aquele carro, nunca tive problemas, aquilo é só pôr combustível e o carro está sempre pronto a andar. E realmente foram mesmo poucos os casos, porque a maioria das pessoas que eu fui lidando ao longo destes anos foram sempre pessoas que me disseram assim, ei, epá, gastei mais uma batelada neste carro, ei, epá, já gastei mais não sei o quê. Ainda agora, recentemente no meu trabalho, um colega meu mostrou-me um orçamento que ele tinha numa fotografia no WhatsApp, um orçamento que ele acabou de gastar no carro dele, 2.200 euros para trocar uma quantidade de peças ali no carro dele. E por acaso esse tema dos carros elétricos veio à baila, por causa disso mesmo, ou seja, cada vez que um carro a combustão vai à manutenção, normalmente não são menos de 200 a 300 euros, ou seja, cada carro que vai à manutenção, que tenha que trocar peças, que tenha que fazer manutenção geral, seja aquilo que for, gasta imenso dinheiro e não faz sentido nenhum. Agora, claro, vocês ouvem esta conversa e vocês até podem perguntar, André, mas os carros elétricos também não têm as suas manutenções? Ainda agora deste-nos uma notícia que fala da quantidade de peças que o carro teve que trocar, etc, etc. Eu não digo que não, os carros elétricos também têm a sua manutenção. Claro que se a gente for pôr na balança, a balança vai descair completamente para um carro a combustão, porque a quantidade de coisas que têm que ser feitas num carro a combustão não tem nada a ver naquilo que é um carro elétrico. E já está mesmo comprovado estatisticamente que as peças têm maior longevidade nos carros elétricos do que aquilo que tem no carro a combustão. E já para não falar nos valores. Mas mesmo que os valores da manutenção de um carro elétrico sejam elevados, a quantidade de quilómetros que são necessários para serem feitos para que essas peças sejam trocadas, e vocês viram na própria notícia, ou seja, o carro teve que trocar até peças-chaves quando foram feitos 400 mil km, quando foram feitos 500 mil km, quando foram feitos 600 mil km, ou seja, é completamente dispar. E claro que estamos a falar num carro de 6 anos, é um carro de 2015 e estamos em 2021, são 6 anos, mas mesmo assim dá 100 mil km por cada ano, ou seja, e mesmo assim a quantidade de peças que foram trocadas ali, se ele tivesse feito esses mesmos 600 mil, ou neste caso quase 700 mil, num carro a combustão, ele tinha trocado 3 a 4 a 5 vezes mais peças do que aquilo que ele trocou. Ainda por cima, pegando naquele pormenor que eu vos contei há pouco, deste dono deste Tesla ter comprado aquele pacote de garantia ilimitado, que eu não sei por acaso qual é o valor, mas independentemente se for um valor alto, ele foi extremamente inteligente porque ele acabou por substituir várias peças que são peças-chave, que são peças bastante importantes para a circulação do carro, não são aquelas peças básicas, são peças realmente importantes, em que esse pacote cobriu essas substituições, ou seja,
ele pouco ou nada gastou ou teve que desembolsar para substituir essas peças. E então aí tornou-se ainda mais económico para ele, porque se ele for pegar no valor que ele teve que pagar por esse pacote e diluir nas coisas que já foram trocadas versus a quantidade de quilómetros que ele já fez, então ainda torna-se realmente um belo negócio. E por isso é que é importante às vezes as pessoas criarem as melhores condições possíveis na sua vida, desde a aquisição da casa, desde da circulação que faz no seu dia-a-dia do ponto A ao ponto B. Ou seja, se a pessoa for extremamente inteligente, souber desenhar, delinear o seu dia-a-dia, projetar bem o seu futuro, acaba por tomar se calhar decisões ainda mais sensatas que depois podem criar-lhe condições para, como aconteceu com este dono, se calhar ele acaba por ter uma casa, isto já eu sou ele dizer, não sei que a notícia não falava nada sobre isso, mas se calhar ele até vive numa casa que permite ter garagem, permite ter onde carregar o carro, se calhar o percurso que ele faz vai de encontro a poder ter um carro elétrico. Ele acabou por fazer todo este investimento e agora está a ter o retorno desse investimento que fez. Ou seja, já está quase a bater o recorde na mobilidade elétrica a nível dos carros. Está ali um belo investimento e um belo negócio que ele acabou por fazer. Por último, para finalizar este episódio, eu não quero deixar a ideia no ar que a mobilidade elétrica dos carros elétricos seja um mar de rosas, que não é e está longe de o ser. Ou seja, ainda terá que haver uma aposta ainda muito grande neste setor para que as pessoas sintam um incentivo de apostarem nesta via. Ou seja, tem que serem criados mais postos de carregamento, tem que se calhar ser cá implementado em Portugal o mesmo daquilo que eu vos trouxe a notícia há pouco tempo, do governo britânico estar agora a querer obrigar nas novas casas e nas reparações das casas que sejam colocados pontos de carregamento. Ou seja, tem que haver cada vez mais alternativas para onde as pessoas possam carregar os seus veículos. Da mesma forma que a velocidade de carregamento de hoje para amanhã também tem que estar praticamente no mesmo patamar que um carro a combustão. Ou seja, se a gente enche o depósito desde a reserva até ao tanque estar cheio, talvez ali em 5 minutos, um carregamento também a longo prazo também tem que ir a longo, e quem diz longo prazo também pode dizer a médio e curto prazo. Também tem que ser trabalhado ao ponto, por exemplo, um carregamento do 0 ao 100 também demorar os mesmos 5 minutos. Ou seja, quando forem criadas todas essas condições, aí se calhar não sei até que ponto é que depois não vale a pena realmente só apostar nos veículos elétricos e deixar completamente os veículos a combustão de lado. Caros ouvintes, chegamos infelizmente ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida, ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para ser falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.